Pois é, vamos lá, o Daniel Casteno. Ó. Moisés, se a Rússia for retirada do sistema SWIFT de transações financeiras, o Brasil não conseguirá comprar os insumos para fertilizantes, o agronegócio está em risco. Não, o agronegócio pode estar em risco por várias situações. O embargo meramente do SWIFT não faria isso, porque o Brasil possui ferramentas. Eu vou explicar algo aqui que eu nunca vi nenhuma autoridade monetária falando a respeito, mas eu já participei de vários conselhos, inclusive entre o Brasil e a Rússia, o Brasil, a China, Brasil e Índia, pela seara dos BRICS, onde as portas de quase que de um escambo, elas estão abertas. Ou seja, se o Brasil... Imagina que um país como a Rússia, que entra em guerra, precisa de tudo. Né? Se o Brasil tem algo que a Rússia quer e a Rússia tem algo que nós queremos, essas trocas podem ser feitas diretamente, quase como um escambo. Nós não ficaríamos sem esse implemento. Qual é o problema? Qual é o problema? Os embargos. Se a coisa escalar, por exemplo, e eu não acredito que vai escalar para isso, eu acredito que o Ocidente não vai peitar de vez a Rússia. Para embargos navais, por exemplo, de transporte, aí sim a coisa vira um problema, porque como é que o material vai chegar aqui? Tá? Então, mais ou menos o que acontecia na Segunda Guerra. O Ocidente era provedor da Alemanha, o Brasil mandava material para a Alemanha, né? E também mandava para os dois lados, mandava para o Reino Unido também. Em dado momento, os alemães afundaram navios mercantes nossos, né? Tem gente que fala em sabotagem, tem gente que fala em tanta coisa que aconteceu, mas a gente já estava num conflito em escala mundial. Então, na fase econômica, você ainda tem o escambo. Tá? Só respondendo aqui ao Daniel Castendo, né, sobre essa questão. Eu não acredito que logo inicialmente falte. E outra coisa, pessoal, algo que a gente precisa debater, não tem a ver com esse tema, mas nós precisamos trazer isso para o Brasil. Nós precisamos, em algum momento, colocar o sistema em xeque no Brasil. Perguntar, por exemplo, ao judiciário ou às autoridades que defendem que os insumos necessários, todos presentes no território brasileiro, para o fomento da nossa agricultura, sejam liberados. Não é possível que o Brasil, diante, por exemplo, de um conflito, a gente não pode esperar que esse conflito exista para fazer isso, mas nós não podemos aceitar uma dependência de materiais que nós temos aqui só porque o judiciário insiste, né, junto com alguns órgãos sob influência estrangeira e políticos corruptos que fazem isso, que esse material não possa ser explorado. O Brasil já tem esses recursos em solo brasileiro. A gente só precisa beneficiar. E aqui entre nós, tá, pessoal? As fábricas de fertilizante é uma tecnologia que o Brasil domina, não é nenhuma tecnologia de foguete, pessoal. Isso é algo que pode ser facilmente adaptado aqui dentro do processo do complexo industrial brasileiro. Tá? Nós temos ampla capacidade para fazer isso. Já existem fábricas e mão de obra qualificada e técnicos para isso no Brasil, apenas a questão, vamos dizer assim, das jazidas é que são inacessíveis. Seria, concordo, o Antônio fala aqui, ó, europeus não querem retirar a Rússia do Sul, daria muito prejuízo para eles. Claro, porque também cessam as dívidas, né? Ficaria complicado. Como é que você cobra o cara se você está impedindo ele de negociar? Seria uma burrice, né? Eu não acredito que chegue a tanto. Eu acredito que devem haver sanções. Por exemplo, alguém falou que iriam bloquear os bens pessoais do Putin e dos altos oficiais do governo russo. Eu acho que é o tiro errado, pessoal. Eu acho que se você apertar os oligarcas, eles apertam o Putin. Se você apertar o Putin, não vai sair nada, vai sair bala de lá, vai sair míssil. Entendeu? Não seria uma atitude inteligente, no meu ponto de vista.